Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mislene Bittencourt, especialista em gestão condominial e comunicação de alta performance. No vídeo desta semana, vou trazer um assunto que é bastante debatido em condomínios: obras. Então, um assunto que sempre rende muitas assembleias, muitos debates, em muitas contradições, muitos debates de fato. Então, lá na Lei 10.406 de 2002, no artigo 1341, o título, inclusive, desse artigo diz: a realização de obras em condomínio depende, inciso 1º, se voluptuárias, de voto de 2/3 dos condôminos. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o que significa a palavra voluptuária, ou seja, obras de embelezamento. Obras que não são necessárias e nem urgentes. Quando a gente trata desse tipo de obra, e aqui a gente fala de valores obviamente mais significativos, nós precisamos entender que precisa passar por uma assembleia, né? Um exemplo que eu sempre utilizo é a questão de um jardim, né? Então, colocar mais flores, colocar um banco, melhorar, enfim, é um embelezamento, né? Não é necessária e tampouco urgente. Portanto, sim, carece de ser feita uma assembleia e também de um quórum de 2/3 dos condôminos. E lembrando que quando o Código Civil fala de condôminos e não fala presentes na assembleia, é o condôminos no sentido do todo. Então, se num condomínio eu tenho 100 unidades, aqui o Código está falando de 2/3 de 100. É importante lembrar disso. No inciso 2º, ele fala se úteis, de voto da maioria dos condôminos. Então, se é uma obra útil, né, então ela vai ter uma utilidade para o condomínio, sim, temos que ter uma assembleia. E quantos precisamos para aprovar essa obra? Maioria dos condôminos. Então, num condomínio de 100 unidades, 50% mais 1. 51 já poderia aprovar essa obra. Volto aqui a frisar que é importante que lembremos que aqui eu estou falando de valores mais elevados, né? Não são questões que estariam dentro da alçada do síndico, tá? Seguindo então, nesse mesmo artigo 1341 sobre a realização de obras no condomínio, aí entramos aqui no parágrafo 1º. Eu vou ler então aqui para os senhores. As obras ou reparações necessárias podem ser realizadas independentemente da autorização pelo síndico ou em caso de omissão ou impedimento deste por qualquer condômino. Vamos entender então este inciso por etapas. Obras ou reparações necessárias. É necessária e precisa ser feita. Então, pode ser feita, né, independentemente de autorização pelo síndico ou em caso de omissão, por exemplo, né, ou impedimento, o síndico não está no condomínio, enfim, está em viagem ou qualquer outra situação por qualquer condômino. Então, aqui são obras necessárias. O motor do portão estragou. Eu preciso colocar esse motor em funcionamento. Isso é uma questão necessária, a gente vai ter um investimento ali necessário. Ou quebrou, enfim, tem um buraco no condomínio, aconteceu uma situação X, as lajotas se soltaram e pode dar um acidente. Então, além de interditar essa área, é preciso repor isto. Então, primeira coisa, a gente sempre vai falar com o síndico, né? E aqui eu quero só abrir um parênteses que a gente hoje tem muita facilidade de comunicação entre síndico e condôminos e entre condôminos. Então, que é importante a gente não descartar o contato, seja via telefone, WhatsApp, e-mail, com um síndico, para depois, então, um outro condômino, né, então, vir a fazer aquilo que o síndico deveria ter feito. Então, aqui o código dá esta permissão em caso de omissão ou de impedimento, mas é preciso que eu tenha feito esse contato, que eu tenha me manifestado, que eu tenha registrado. Hoje é quase que impossível a gente não conseguir falar com um condômino ou um síndico, né, em especial o síndico, mas claro, no caso de impedimento, está em viagem ou numa outra situação, né, extrema, sei lá, hospitalizado, ok, mas é em extrema situação. E aí sim, qualquer um, o síndico pode fazer sem assembleia ou um condômino. Claro que aqui a gente está falando de um contexto mais específico, mas a gente teria que verificar a disponibilidade do saldo, então são outras questões que a gente precisa também validar nessa situação.
E já no parágrafo 2º deste mesmo artigo, ele diz: se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem em despesas excessivas determinada a sua realização, o síndico ou o condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à Assembleia que será convocada, que deverá ser convocada imediatamente. Então aqui eu estou falando de uma situação urgente. O condomínio está sem água, né? Queimou o motor e no caso do portão que eu dei o exemplo anteriormente, é necessário, não é tão urgente porque o motor funciona no manual. Agora, se queimou o motor que leva, né, a bomba que leva a água para a caixa d'água e o condomínio está sem água. Pô, água é necessidade básica, água é uma situação urgente, ou uma questão elétrica, né? Teve uma pane total, então são situações bem pontuais, né? E aqui fala de despesas excessivas. E neste caso, a realização aconteceu no formato imediato, né? Mas é necessário que o síndico ou o condômino que tomou esta iniciativa, ele dê ciência à Assembleia o quanto antes, né? Imediatamente. Então, aconteceu essa situação, convoca e as convenções, elas atuam com assembleias urgentes, cujo prazo é menor do que os 7, 8 dias ou 15, né? Conforme previsto. Então, aconteceu isso, imediatamente dá ciência à Assembleia, para que possa ter também esse reembolso. No parágrafo 3º, ele diz: não sendo urgentes as obras ou reparos necessários que importarem em despesas excessivas, somente poderão ser efetuadas após a autorização da Assembleia, especialmente convocada pelo síndico ou em caso de omissão ou impedimento deste por qualquer dos condôminos. E aqui a gente volta ao que nós estávamos falando lá no início, né? Nos incisos iniciais. Se é urgente, é uma situação. Se ela não é urgente, ela é necessária, ou ela é útil, tem quórum qualificado. Ali já diz, né? Mas daqui um pouco foi feito meio que de qualquer jeito, né? E sem ser feita assembleia, foi considerado que era algo urgente e na verdade não era. O que vai acontecer? Então, precisa ter essa assembleia, né? Então, vai dispor de uma despesa elevada, somente poderão ser efetuadas após a Assembleia. Então, é uma situação que não pode ser feita de qualquer jeito, né? Então, assim, é importante a gente validar cada uma dessas questões, né? O valor que vai ser gasto, quórum, necessidade, se útil, se urgente, se necessária. Então, é importante que tudo isso seja levado em consideração. Seguindo aqui no parágrafo 4º, o condômino que realizar obras ou reparos necessários será reembolsado das despesas que efetuar, não tendo direito à restituição das que fizer com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse comum. Então aqui, o condômino que realizar obras ou reparos será reembolsado das despesas que efetuar, não tendo direito à restituição das que fizerem obras ou reparos de outra natureza. Então, assim, foi uma situação, como a gente estava dizendo, necessária, urgente, ok, ele vai ter o reparo. Agora, se ele utilizou desse artigo, né, para fazer uma situação, uma obra, um reparo, enfim, algo que não tinha esta natureza, não era urgente, não era tão necessário, poderia esperar, poderia ter sido feita uma assembleia, ele não vai ter direito à restituição, né? Então, embora seja de interesse comum, a Assembleia poderá dizer, olha, foi muito caro esse valor, tu não deveria ter feito, isso não era algo urgente, poderia ter sido feito no formato ordinário, ou seja, faz uma convocação com pauta específica, né? Valida o quórum e tal. Então, vejam como é muito importante a gente validar todas essas questões. E aqui a gente volta à importância, né, a necessidade de se ter um conselho que seja participativo. Aconteceu uma situação, como é que eu vou saber se isso é urgente, se é necessário, se é útil? Então, primeiro, vamos verificar o que muitas convenções tratam de forma muito clara, o que são consideradas obras urgentes, obras necessárias, falam ali de valores. Então, por mais urgente que seja, nós precisamos sim ter aquele cuidado de verificar a convenção, dar aquela lida, conversar, e eu volto aqui falando sobre a questão dos grupos de WhatsApp.
Hoje a gente tem essa ferramenta que é fundamental, que pode ser utilizada, que tem um retorno praticamente instantâneo, né? Então, a gente consegue sim, mesmo numa situação muito delicada, a gente consegue manter contato com algumas pessoas a fim de buscar uma alternativa ou de pelo menos comunicar aos condôminos o que está acontecendo. Então é importante não descartarmos isso, embora o código tenha a previsão para uma situação em caráter emergencial de ser feita por qualquer condômino ou síndico, né? Primeiro o síndico ou qualquer condômino em caso de impedimento ou omissão deste. Então iniciamos falando um pouquinho das obras. No próximo vídeo da próxima semana a gente vai seguir falando ainda das obras, né? É sempre um assunto que gera muitas dúvidas, muitos questionamentos. Eu sempre oriento, né, aos síndicos que, de fato, né, avaliem todo o contexto, juntamente com as deliberações da Assembleia, leiam convenção, não seja feito de qualquer jeito, né? Embora eu acho que poderia ter sido feito, não, conversa com o conselho, troca uma ideia. Hoje a gente tem, né, como eu já falei aqui, torno a repetir, ferramentas como o WhatsApp, por exemplo, que nos dão esse respaldo de retorno, né, sem deixar o condomínio numa situação delicada. Espero então que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma, que ele tenha feito sentido para você. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, assine o sininho, compartilhe este vídeo com outros que possam também ter interesse neste conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.